seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Meus Queridos Ancestrais. Risa é uma jovem que por algum motivo acabou perdendo parte de suas memórias e ela foi encontrada vagando sozinha por Shuichi Makita, que a levou para a casa dela perguntando se ela conseguia reconhecer seu próprio lar. Mas aparentemente a mente dela continuava nebulosa e tudo era muito complicado de se entender. Quando a mãe de Risa vê ao lado de Makita, ele conta o que aconteceu e diz que tinha percebido que algo estava estranho quando ele tentou falar com ela após a escola e viu quanto ela estava agindo de forma esquisita, parecendo estar perdida em algum canto de sua própria mente. A mãe de Risa fica preocupada e tenta trazê-la de volta para a realidade chamando pelo nome dela, mas Risa continua com sua expressão distante e vazia. Ela é levada até um médico que diz que não há sinal nenhum de anormalidade no cérebro dela e que muito provavelmente ela passou por algum problema emocional bem intenso que a levou a ter aquele choque mental. Ele pergunta se a mãe dela tem noção do que possa ter sido e apesar de ela não fazer ideia do que pode ter acontecido com ela, ele diz que Risa começaria um tratamento para que eles entendessem melhor essa situação. Quando ela volta para casa, Makita vai visitá-la e a mãe dela o informa que ela continua no mesmo estado. Ela conta sobre o abalo psicológico grave que o médico disse que Risa passou e pergunta para ele se ele sabia de alguma coisa que poderia ter acontecido na escola, mas Makita responde que infelizmente ele não sabia de nada. Assim que ele entra no quarto dela, Risa pela primeira vez fala com ele perguntando o seu nome e se desculpando por ainda não se lembrar de nada. Mas ele diz que ela não precisa se preocupar porque mesmo naquela situação, eles poderiam recomeçar tudo de novo. Risa não entende esse comentário e pergunta sobre o que ele está falando, mas a resposta de Makita continua cheia de mistérios porque tudo o que ele diz para ela é que ele já estava imaginando o quanto seria divertido experimentar tudo novamente ao seu lado. Risa volta a questioná-lo, mas ele foge das respostas que ela quer ouvir e diz que por enquanto ele faria segredo, mas que até a verdade vir à tona eles tinham que aproveitar ao máximo aquela página em branco. No meio da noite, Risa acorda angustiada e ofegante, sentindo uma sensação de pavor inexplicável. Ela tenta controlar sua respiração diante daquele sentimento que se escondia em algum canto, até que ela ouve um certo barulho se aproximando de seu quarto. Um barulho que dizia que algo estava se arrastando e indo até ela. A porta do quarto de Risa range e dela aparece uma gigantesca lagarta que se aproxima cada vez mais de sua cama. Risa grita apavorada e isso desperta seus pais que vão correndo até seu quarto para ver o que estava acontecendo. Eles perguntam o motivo dos gritos e, suando de medo, ela conta sobre a lagarta que invadiu seu quarto. Os pais de Risa acham que ela teve somente um pesadelo e no dia seguinte, quando ela volta a receber a visita de Makita, ela conta que ela achava que estava ficando louca porque ela estava começando a ver coisas que não existiam. Ele pergunta por que ela veria algo tão específico quanto uma lagarta gigante. Risa responde que não sabe, mas que o medo que ela sentiu quando a viu foi diferente do medo de um simples pesadelo, porque aquilo parecia ter sido real e agora ela temia ver a lagarta novamente. Makita a chama para caminhar dizendo que isso poderia distraí-lo porque o que provavelmente a fez ter essa alucinação foi o fato de ela ficar o dia inteiro trancada em seu quarto sem fazer nada. Risa diz que ele pode ter razão e aceita caminhar com ele. Os dois se sentam num parque e sobre a presença de um rio, ele diz que quer contar uma coisa para ela. Risa pergunta o que é e Makita fala que ele a ama. Makita conta que ele já tinha dito a mesma coisa para ela naquele mesmo lugar onde eles estavam, mas Risa não consegue se lembrar de nada disso. Ele começa a refletir em voz alta sobre como seria perder a memória e em consequência se esquecer de si próprio. Se imaginar nessa situação o deixava bem assustado, mas depois de dizer tudo isso na frente dela, ele fala para ela não se preocupar porque ela deveria apenas focar em ter novas lembranças. E assim como o convite para caminhar até o parque veio, outro chegou. Makita pediu para que ela fosse até a casa dele. Ele disse que seu pai estava em casa, mas que ela não precisava se preocupar porque ele estava de cama. Quando eles enfim chegam, ele chama por seu pai na frente de seu quarto e avisa que Risa tinha ido os visitar. Makita deduz que ele esteja dormindo e ela aproveita para perguntar se a doença dele era grave. Mas mais uma vez, as respostas chegam enfeitadas de detalhes como se elas precisassem esconder alguma coisa. Ele conta sobre o seu pai ter sido um escritor de romances e que a doença dele o fez ficar de cama. Risa pergunta sobre a mãe dele, mas tudo o que ele diz é que ela tinha morrido quando deu à luz a ele. Em determinado momento, Makita percebe que Risa está meio inquieta como se aquele lugar de alguma forma fosse o responsável por aquilo.
Ela diz que está tudo bem e ele fala que era estranho pensar que por conta da perda da memória, para ela aquela estava sendo a primeira vez que ela o visitava, quando na verdade ela já tinha o costume de ir até a casa dele o tempo inteiro. De repente, um barulho vindo da porta ao lado chama a atenção de Lisa e ela pergunta um tanto apreensiva quem ou o que estava fazendo aquele som. Então Makta responde que provavelmente seu pai tinha acordado. A expressão de Lisa muda para um terror ainda mais visível e, acompanhado dos sons contínuos de algo se arrastando e da porta abrindo com um rangido, veio o pai de Makta, mas ele não veio como ela esperava. Da porta saíram seus pés e, em seguida, o resto de seu corpo ainda deitado no chão. Ainda naquela posição estranha, ele a cumprimenta contente porque ele achava que nunca mais voltaria a vê-la, mas Makta diz para ele pegar leve porque ele não podia ficar forçando o seu corpo. O pai dele diz que ainda assim, ele não poderia ser rude e deixar de falar com a sua futura nora. Makta fala sobre a perda da memória de Lisa, mas o seu pai não liga tanto para isso porque ele acreditava que isso ia se curar com o tempo. Ele também fala que a cada dia ele sentia sua saúde ficar mais debilitada e ele expressa o seu desejo de que Lisa cuide de seu filho quando ele já não estivesse mais vivo. Makta fala para o seu pai parar de falar e ele se desculpa dizendo que realmente era melhor que Makta contasse tudo para Lisa. Depois disso, ele diz que precisa voltar para a cama, mas antes de voltar se rastejando como veio, ele volta a pedir que ela cuide bem do seu filho. Mas as palavras não saem tão inofensivas de sua boca. Lisa sente um ar um tanto sombrio, e com isso a angústia indefinida retorna em seu olhar. Naquela noite, o medo indescritível volta a assombrá-la, e Lisa pergunta para si mesma o que ela viu de tão horrível que a fez perder a memória. Que tipo de coisa seus olhos testemunharam que seu corpo preferiu bloquear sua mente para fugir do medo? Tudo tinha ficado pior desde que ela voltou da casa de Makta e por isso ela achava que algo naquela casa tinha relação com a sua amnésia. A mãe de Lisa entra em seu quarto dizendo que Makta estava ali para vê-la com certa urgência. Ela desce as escadas e o encontra um pouco eufórico se desculpando pela visita abrupta, mas dizendo que eles precisavam conversar. O pai dele estava muito mal e ele tinha começado a delirar e a chamar por ela. Ele pergunta se ela poderia ir vê-lo mais uma vez, e Lisa aceita. Mas antes de falar de seus problemas com a casa onde ele morava, ele a interrompe puxando-a pelo braço e dizendo que eles estavam com pouco tempo. Por algum motivo, ele a leva correndo mesmo quando eles já estão em sua casa. E tudo o que Lisa pode fazer naquela situação é ser guiada sem saber o que lhe espera. Ele grita para seu pai dizendo que a trouxe, e assim que ele abre a porta do quarto onde seu pai está, ela o vê deitado em seus últimos suspiros numa cena visceralmente repulsiva que poderia lhe causar uma segunda perda de memória. Lisa fica completamente horrorizada ao ver que da cabeça do pai de Makta saía uma extensa linha de crânios que serpenteavam todo o quarto e cruzava cantos que seus olhos nem conseguiam ver o fim. Os crânios posicionados um atrás do outro como o corpo de uma centopeia permitiram que Lisa desse um grito cheio de medo. Makta então revela que foi aquela cena que causou a amnésia dela e que a imagem da lagarta gigante nada mais era do que a materialização de seu trauma. Mas ele explica que aquela sequência de crânios alinhados pertenciam aos seus antepassados e que após a morte de cada um deles, os seus escalpos foram ligados. Na cabeça de seu pai estava parte do crânio de seu avô, sua avó, seus tios e outros familiares antes deles. Eles eram tantos que era difícil dizer até onde eles iam porque ele não fazia ideia de que século veio a cabeça que deu origem a tudo aquilo. Mas dessa forma, a mente de seus ancestrais continuava viva através das eras ligadas aos seus descendentes por laços de sangue. O pai de Makta enfim desperta da dor da morte iminente e gemendo, ele fala que já não tinha mais tempo e que era preciso que Makta se apressasse porque eles precisavam de um descendente. A única coisa que Makta diz é que ele sabia de suas obrigações porque ele já estava ciente de que um dia ele faria parte daquela sequência macabra de cabeças. Lisa, que esteve o tempo inteiro apenas ouvindo calada, fala assustada que sua memória tinha retornado e que agora ela se lembrava de tudo. Mas Makta ignora o claro desconforto dela em relação a tudo aquilo e volta a perguntar animado se ela lembrava que ela tinha aceitado o seu pedido de casamento. Lisa confirma, mas diz que isso foi antes de ela descobrir sobre tudo aquilo. Makta pede para ela não sentir medo porque tudo o que ela precisava fazer era lhe dar um filho que pudesse dar continuidade ao conhecimento passado através de centenas de séculos em sua família. Ele diz que ele era a última esperança para que tudo não fosse perdido e que por isso ele não permitiria qualquer contratempo. Lisa grita falando que jamais se casaria com ele e depois disso ela corre para fugir dali. Mas ele a avisa que ele já tinha trancado todas as saídas.
No desespero para se afastar, ela tropeça nas cabeças que tomam conta de todos os cantos da casa e Makta se aproxima dizendo que ela tinha que aceitar um único fato. Ela seria dele de um jeito ou de outro. Mas antes de tocá-la, ele sente uma forte dor de cabeça e então ele entende que isso significava que seu pai tinha morrido. Makta se afasta cambaleando de volta para o quarto e a fileira de crânios se move em alta velocidade se arrastando logo atrás dele. Rissa fica se perguntando o que aconteceu e assim que ela olha para dentro do quarto, ela vê que metade da cabeça do pai de Makta desapareceu. Mais ao fundo do quarto, logo acima do rastro de sangue saindo do cadáver, ela encontra Makta encolhido no chão, agarrado à sua própria cabeça. Ele olha de forma assustadora para ela, revelando que agora ele fazia parte daquela cadeia sinistra de cabeças que um dia esteve ligada ao seu pai. Os dois se encaram, mas cada um tomado por um sentimento diferente. A respiração ofegante de Makta junto com o espanto abafado de Rissa são acompanhados por uma sequência de conselhos vindo das cabeças sobre o que Makta deveria fazer com ela. Ele grita para eles não falarem todos ao mesmo tempo porque dessa forma ele não estava conseguindo pensar. Makta diz que se ele soubesse que seu pai ia morrer logo, ele já tinha dado um jeito de ter um filho com ela, mas que ainda assim eles poderiam ficar tranquilos porque ele ia conseguir resolver esse problema. Rissa volta a correr gritando desesperada e seu medo se intensifica quando ela olha para trás e vê Makta avançar na direção dela correndo deitado de costas e sendo seguido pelas cabeças que parasitam seu corpo. Ele grita chamando o nome dela e Rissa desaba. O choque é grande demais para ela. As cabeças comentam que a mente dela tinha colapsado novamente, mas que isso era bom. Agora, eles poderiam realizar a cerimônia de casamento para garantir um filho enquanto ela permanecia naquele estado catatônico, revivendo mais uma vez o horror que sua mente tentou fazê-la esquecer. Fim. Em Meus Queridos Ancestrais, Junji Ito nos mostra através das cabeças enfileiradas todo o peso que as gerações mais novas sentem das expectativas de suas famílias em relação às suas próprias vidas. Makta é encarregado de continuar com a linhagem de qualquer forma, e isso leva a cometer algo terrível que é o abuso do corpo da Rissa no final do mangá. Ito conseguiu capturar todo o medo e a pressão que esse tipo de responsabilidade carrega, e assim criou um conto bem interessante que fala sobre o mundo real através de uma extensa fileira de cabeças que continuam a perpetuar essa expectativa social. O autor já disse em uma nota que o que o ajudou nesse processo foi ter pensado em um monstro com várias cabeças, e dessa maneira todo o resto surgiu de forma indutiva indo em direção ao seu personagem. Uma outra coisa que chama a atenção e que não é por acaso é o fato das memórias estarem relacionadas aos personagens e a seus conflitos geracionais, tanto pela insistência para que elas continuem vivas, quanto pela perda e reparação total do ser quando se é construído novas memórias, ou seja, quando se é deixado para trás as perspectivas sobre como a vida deve prosseguir. Ito soube muito bem como pegar esse tema tão comum e familiar e torná-lo tão seu dentro de seus padrões do horror, mas sem descaracterizar como a perda do livre-arbítrio, o peso de carregar a vida do outro e a angústia psicológica de ser forçado a ter um legado pode ser tão monstruosa quanto a imagem grotesca de uma fileira de cabeças de gerações de antepassados. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou do conto e se quer mais contos do Junji Ito narrados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.